No final, a esposa do coronel, Maureen, como ele mesmo dizia, havia se tornado um vegetal. Meu nome é Vince Everett e eu vou contar a história de Elvis para você. No vídeo de hoje, os anos finais e a morte do coronel Tom Parker, do livro de Alana Nash, The Colonel. Amigos, vamos ao texto. Maureen, que estava acamada desde 1975, não falava, mas ainda bastante consciente, foi operada em 1982 e descobriu-se um enorme tumor cerebral benigno, não diagnosticado por cerca de 20 anos. Ela morreria em novembro de 1986 de síndrome cerebral crônica. Maureen é um vegetal, dizia Parker a queima-roupa quando alguém perguntava sobre ela. Você não ficaria feliz de vê-la agora? Após a morte de Maureen, o coronel se juntou a Loemi. Ao que tudo indica, Loemi era boa para ele. Ela prestava atenção em cada palavra sua, ria de suas histórias e gabava-se dele para os outros. Mais importante, ela atuou como uma enfermeira incansável, cuidando de sua medicação diária, checando seu colesterol e sua dieta para evitar a gota que inchava suas extremidades e, ao menor sinal de desconforto, levava-o à clínica de Elias Gannon. A lealdade de Parker ao médico que deu tantas drogas ao seu cliente parecia algo perverso. Eles formavam um casal estranho. Ela alta e angular, elevando-se sobre ele atarracado e mais baixo do que qualquer um podia se lembrar, equilibrando o corpo volumoso com o auxílio de uma bengala de bambu e apoiando-se pesadamente no braço dela em seu andar cada vez mais instável. Ela também era o seu cão de guarda mais vigilante. Parker casou-se com Loemi em 26 de outubro de 1990. O coronel contava então com 81 anos de idade. Loemi, que assumiu o título não oficial de senhora coronel, estava com 55 anos de idade. Um mês depois da cerimônia, Parker assinou um testamento. O que poucas pessoas sabiam é que, em termos relativos, o coronel não era mais um homem rico. Ele manteve-se um contribuinte fiel para o fundo Sun Camp, para crianças necessitadas, doando $14.000 nos últimos 6 anos de sua vida, comprando sua alma do inferno, gracejava. Ele vivia em grande parte de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Em particular, Loemi dizia às pessoas que Parker costumava ser frio com ela, mas, em público, a interação deles era lúdica e infantil. Ele costumava dizer: sem ela, eu não estaria vivo. Recorda um amigo. E quando ela tentava lhe dar os comprimidos, havia alguma confusão, mas isso fazia parte do jogo. Eles eram como dois gatinhos se estranhando.
ela acrescentou aqueles anos extras a ele. No início dos anos 90, o coronel sofreu o que alguns disseram ser seu segundo derrame, mais suave do que o primeiro. Mesmo assim, um mau sinal, um mau agouro. Dada a correlação entre derrames e doenças cardíacas, os prenúncios gêmeos da morte que estava começando a tirar a vida de tantos membros de sua família na Holanda. Embora o derrame o tivesse deixado fraco, ele ainda saía para almoçar todos os dias e depois seguia para o Hilton. Nada o impedia de entrar no mundo crepuscular dos cassinos de Las Vegas, onde o toque das máquinas caça-níqueis soava como os sinos de carnaval dos velhos tempos. Loemi o ajudava a sentar em uma cadeira de rodas e o empurrava pelos arredores. Ele continuou jogando até o dia de sua morte. Mas é terrivelmente difícil jogar em uma cadeira de rodas. Então havia 2 ou 3 pessoas puxando as máquinas caça-níqueis para ele. Normalmente, ele insistia em alimentar as máquinas sozinho. Às vezes 4 de uma vez. Mas muitas vezes ele estava tão fraco ou rígido que deixava cair as fichas, atendentes lutando para pegá-las para ele, enquanto deslizavam pelo chão. Quando a ocasião o exigia, no entanto, ele poderia se manifestar, como fez em uma cerimônia de inauguração do selo comemorativo de Elvis Presley no Hilton, em janeiro de 1993. Na ocasião, ele negou trocar os serviços de Elvis por dívidas de jogo. Meu jogo nunca teve nada a ver com Elvis. E colocou a culpa em Presley por nunca ter excursionado no exterior. Eu tinha toda uma equipe que poderia ir para a Europa com ele. Ele não queria ir, porque não queria tocar ao ar livre. E se você não tocar ao ar livre, em grandes estádios, não tem como. O coronel parecia inusitadamente sentimental em relação ao seu cliente nos últimos anos, dizendo aos repórteres: de vez em quando, sento-me sozinho na minha velha cadeira de balanço e falo comigo mesmo sobre Elvis. Alguns dos melhores negócios que fizemos foi quando discutimos juntos. Por quê? Encontramos uma solução melhor. É difícil convencer as pessoas como você pode se tornar tão íntimo de alguém. Na maioria das vezes, ele fingia que estava tudo bem, mantendo em segredo suas internações e consultas com vários cardiologistas. Se as pessoas perguntassem por que ele desistiu de seus amados charutos, ele alegava que custavam muito caro e nunca mencionou sua tosse persistente ou dificuldade para respirar. Quando ele fez questão de ir a Los Angeles levar ao circo os filhos de um de seus assessores favoritos, ele hesitou. Sem fôlego, pálido como um fantasma, na caminhada até o topo da arena. Ele fez suas últimas aparições públicas importantes em 1994. Em março, ele voltou a Palm Springs para a cerimônia de inauguração de 3 estrelas, uma para Elvis, uma para Ricky Nelson e a última para Parker. Naquele mês de junho, o Hilton deu uma festa suntuosa em seu aniversário de 85 anos e Priscilla Presley, entre outros, compareceu. Apenas um mês antes, Parker havia falado descaradamente do casamento de Lisa Marie com Michael Jackson.
vomitando desdenhosamente que Elvis não teria aprovado. Ele havia criticado o espólio, insistindo que nunca havia explorado Elvis tanto quanto está sendo explorado hoje. Ainda assim, na festa, tudo parecia bem. Jack Soden agradeceu sua ajuda e sugestões para administrar Graceland desde que foi aberta ao público. E Priscila obedientemente abraçou e beijou o coronel e Loeme. Ainda estou trabalhando para você, Elvis, disse um Parker emocionado, enxugando os olhos e apontando o dedo para o céu. Ele chegou em um carrinho de golfe, não querendo usar sua cadeira de rodas. Todos sabiam que este era o último dos grandes aniversários. Ao longo de 1995, sua saúde continuou a piorar. Em setembro de 1996, ele estava praticamente sem condições de sair de casa, porém, ainda potente e rápido no raciocínio. Ele disse que Elvis era o trabalhador mais árduo que jamais conheceu e parecia que seus olhos estavam marejados. Em dezembro, ele mal conseguia falar. Quando amigos ligavam, Loeme precisava falar por ele e retransmitir as mensagens. Na tarde de segunda-feira, 20 de janeiro de 1997, Parker estava em casa, em sua sala de estar, examinando uma pilha de cartões e cartas de Natal. Loeme em outro cômodo. De repente ouviu um baque. Ela chamou, gritou por seu nome sem resposta e o encontrou afundado na cadeira. O coronel havia sofrido um derrame. O coronel morreu na manhã seguinte, depois de ter sido hospitalizado. Loeme providenciou sua cremação, embora o local de descanso final de suas cinzas se tornasse tão misterioso quanto o resto de sua vida peculiar. Sua certidão de óbito listaria seu local de nascimento como Holanda, mas sua cidadania como americana. Amigos, eu volto. Elvis Forever.